Hoje eu vou contar para vocês o caso de uma moça que tinha tudo em sua vida, mas infelizmente ela acabou indo por o caminho errado e as coisas acabaram de um jeito muito trágico para ela. Acredito que vocês vão ficar bem chocados com esse caso aqui. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, convido você a se inscrever aqui no canal, deixa um like para ajudar aqui, deixa um comentário também dando a sua opinião e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Rosário Endrinal, que gostava de ser chamada de Charo, nasceu em 1954 e foi criada na cidade de León, no noroeste da Espanha. No fim dos anos 50, sua família se mudou para Barcelona. À medida que ela crescia, ela se tornava uma jovem muito inteligente, que era amiga de todos. Depois de terminar a escola, ela concluiu um curso de secretariado e conseguiu seu primeiro emprego em uma agência bancária local. No final da década de 70, ela conseguiu um emprego em um escritório executivo em um supermercado bem famoso da Espanha. A vida dela parecia melhorar a cada momento. Em 1981, ela parecia ter tudo. Ela se casou com um homem chamado Luís Rodrigues e logo depois, eles deram as boas-vindas à sua filha, Chantal. A família mudou-se para um apartamento espaçoso, não muito longe da residência dos pais dela. Mas infelizmente, em 1995, ela começou a ter alguns problemas. Nessa época, Charo começou um caso com um executivo de seu local de trabalho, um francês chamado Jean. Quando Charo o acompanhou em uma viagem de negócios à sua cidade natal na França, por lá ele ofereceu a ela um emprego de secretária com uma melhor remuneração em Paris. Charo, agora apaixonada por Jean, aceitou sua oferta, tomando a decisão de abandonar seu marido e sua filha. A Chantal tinha apenas 14 anos na época, então ela decidiu começar sua nova vida na França. Ao ouvir a notícia devastadora de que sua esposa tinha deixado sua antiga vida para trás, Louis se divorciou dela e recebeu a custódia total da filha. Jean apresentou Charo a cocaína e logo em seguida ela caiu no vício. Seu relacionamento com Jean era difícil e foi um fracasso. Pouco tempo depois, ele a abandonou e ela, agora perdida, começou a beber. Em seguida, ela perdeu seu emprego por causa de seus hábitos e em pouco tempo ela ficou desempregada e sozinha num novo país. Sem dinheiro e sem conexões na França, Charo retornou a Barcelona em algum momento do final de 1990 e tentou se reconciliar com sua família, mas isso não deu certo. Logo que chegou, ela descobriu que todos que a amaram viraram as costas para ela e ninguém a perdoava por ter abandonado sua própria filha. Depois de implorar para a mãe, Charo conseguiu convencê-la a deixá-la morar com ela, mas seus problemas de alcoolismo e dependência de drogas levaram sua mãe a expulsá-la de casa em 2000. Agora, aos 46 anos, ela começou a dormir na porta do complexo de apartamentos onde sua mãe morava e depois começou a dormir na rua, em uma parte nobre da cidade. A única coisa que Charo tinha em seu nome agora era um de seus casacos, que era bem caro, que ela usava para se manter aquecida. Mas ela o perdeu na primeira noite como uma sem-teto, quando outro indivíduo a roubou. A vida de Charo continuou a decair a partir daí. Sua dependência de álcool piorou e sua saúde se deteriorou. Ela acabou até perdendo a maioria dos seus dentes nos anos seguintes por causa de seus problemas de saúde e também higiene. Sua saúde mental também piorou e ela foi internada por um tempo em uma ala psiquiátrica em um hospital. Ao longo dos anos seguintes, seu corpo acumulou cicatrizes de espancamentos sofridos por outros moradores de rua ou por pessoas que a agrediam sem motivo. Embora a família de Charo ainda tivesse muita raiva de tudo que ela tinha feito, era muito difícil para eles vê-la naquela situação. Então, com a ajuda de uma assistente social, a Chantal e a mãe da Charo conseguiram que o governo lhe concedesse uma pequena pensão. Infelizmente, ela gastou a maior parte desse dinheiro em álcool. Na noite de quinta-feira, 15 de dezembro de 2005, foi como qualquer outra para Charo, que agora estava com 51 anos.
ela foi dormir no chão de uma agência bancária, na parte em que ficam os caixas 24 horas. Ela conseguiu um monte de papelão para usar como seu colchão e também conseguiu se manter aquecida com alguns cobertores. As imagens das câmeras de segurança do caixa eletrônico registraram a sequência de eventos que aconteceram naquela noite. Às 10h10, Charu foi flagrada entrando no banco para passar a noite lá, colocando seu colchão de papelão improvisado em um canto à direita da porta de vidro e deitando-se nele. Ao fazer isso, ela ficou fora do campo de visão das câmeras. À 1h38, um jovem de 18 anos chamado Ricard Pinilla entrou no banco acompanhado de outro jovem, mais tarde identificado como Oriol Plana Simó, que também tinha 18 anos. A câmera de segurança os capturou rindo enquanto olhavam para o canto onde a Charu estava dormindo. Ricard fez um gesto com a mão e o rosto se referindo ao mau cheiro corporal dela, enquanto Oriol ria. Nem Ricard nem Oriol usaram o caixa eletrônico em nenhum momento. Em vez disso, eles provocavam e intimidavam a mulher, rindo dela em todos os momentos. O comportamento intimidador deles durou 7 minutos. Eles começaram a chutar Charu enquanto a insinuavam. Depois saíram do banco várias vezes e voltavam com objetos de uma lixeira próxima para jogar nela, incluindo uma garrafa e um cone. À 1h45, Ricard e Oriol saíram do local para procurar outros objetos para atacar Charu. A câmera capturou ela correndo para trancar a porta do banco. Oriol percebeu isso e tentou abrir a porta à força. Charu e Oriol lutaram. Oriol começou a provocar Charu através da porta de vidro, rindo dela e fazendo caretas para zombar dela. Ele finalmente soltou a porta e saiu junto com Ricard. Charu foi então capturada se virando e voltando a dormir. Tudo ocorreu bem nas próximas horas e parecia que eles tinham ido embora. Mas às 4h20 da manhã, um adolescente mais tarde identificado como Juan José Mera Rosales, de 16 anos, bateu na porta de vidro do local para acordar Charu. Ele gesticulou para ela através do vidro que queria usar o caixa eletrônico. Charu destrancou a porta e o deixou entrar. O que ela não sabia era que Juan era amigo dos dois jovens que haviam ridicularizado antes e que eles o usaram como forma de entrarem no banco novamente. Juan então fingiu usar o caixa eletrônico enquanto Charu voltava a dormir. Minutos depois, Ricard e Oriol retornaram ao local. Eles podiam ser vistos carregando longos tubos feitos de papelão bem duro que eles coletaram de uma obra de construção próxima. A câmera gravou os dois se revezando para bater em Charu com um tubo, o tempo todo rindo enquanto eles atacavam a mulher. Às 4h47, Ricard e Juan saíram brevemente enquanto Oriol permaneceu na frente do banco, como se estivesse esperando. Um pouco depois, ambos os adolescentes retornaram carregando um recipiente plástico de 25 litros, do que mais tarde foi confirmado como tendo diluente para tinta, que era uma mistura de acetato de metila, tolueno, metanol, heptano e nafta. A maioria desses componentes são altamente inflamáveis. Juan derramou o conteúdo no chão, enquanto Oriol estava do lado de fora, fumando um cigarro. Não se pode ver muita coisa fora das câmeras, mas às 4h57 da manhã, Juan foi visto saindo do local apressadamente enquanto olhava para trás. Uma explosão tomou conta das imagens e o trio de amigos saiu correndo depois que incendiaram Charu viva. O circuito de câmeras conseguiu suportar o calor de 400 graus por apenas 13 segundos antes de parar de funcionar, mas capturou um quadro de Oriol rindo enquanto olhava para o fogo, pouco antes de se virar para fugir do local com seus amigos. Um morador do mesmo prédio onde ficava o caixa eletrônico ligou para os serviços de emergência e os bombeiros chegaram ao local logo em seguida. Ao perceberem que havia uma pessoa nas chamas, os bombeiros solicitaram a ajuda da polícia e também uma ambulância. Quando Charu foi resgatada, ela foi levada às pressas para o hospital. Ela chegou no hospital mais ou menos às 5h50 da manhã, com seu corpo 68% coberto por queimaduras de 3º e 4º grau. Os médicos não conseguiram estabilizar os seus sinais vitais, o suficiente para prosseguir com o tratamento. Charu faleceu por volta das 9h40 da manhã de sábado, 17 de dezembro, aproximadamente 28 horas depois de ser internada no hospital em estado crítico. A causa de sua morte foi listada como choque hipovolêmico e falência múltipla de órgãos, resultado das queimaduras extensas que ela sofreu.
Tanto os bombeiros quanto a polícia notaram desde o início que o incêndio tinha sido intencional. Dada a falta de testemunhas, as imagens da câmera de segurança foram a principal pista a seguir. A filmagem foi divulgada ao público e isso provocou indignação nacional. Não demorou muito para que os culpados fossem identificados. A polícia Mossos de Esquadra, que estava encarregada nessa investigação, concentrou sua atenção em um dos 3 culpados, o jovem de cabelos longos, usando uma jaqueta. Eles tinham certeza de que ele morava na área ou nas proximidades, e, portanto, outros moradores podiam dizer quem ele era. Os investigadores visitaram alguns restaurantes, lojas e pubs ali e mostraram às pessoas a foto do rosto dele. Os policiais levaram apenas 2 dias para identificar o jovem de cabelos longos como Ricard Pinilla Barnes. Eles logo descobriram que Ricard e Juan iriam a uma festa na noite de 18 de dezembro, no apartamento de um amigo. Às 11h45, os Mossos de Esquadra apareceram no apartamento e prenderam os 2. Oriol foi preso às 6h45 do dia seguinte, na estação de trem de Santos, em Barcelona, quando voltava de um fim de semana em Zaragoza, onde seu pai morava. Oriol estava estudando e trabalhando durante a semana nesse local, mas graças à ajuda de um conhecido dos investigadores, ele foi convencido de que precisava voltar a Barcelona. Logo no início da investigação, a polícia informou que nenhum dos 3 tinha antecedentes criminais. Enquanto aguardavam julgamento pelo assassinato de Rosário Endrinal, Juan José, que ainda era menor de idade, foi alojado em uma unidade juvenil. Ricard e Oriol, ambos com 18 anos, foram enviados para o centro penitenciário Trinitat Vella. Apenas 2 dias depois que Ricard foi preso, ele foi espancado por cerca de 1 dúzia de detentos. Durante a briga, ele foi sufocado até ficar inconsciente e teve que ser salvo pelos guardas da prisão e alguns detentos menos violentos, que ajudaram ali a separar. Em outro ataque, Oriol recebeu um soco tão forte no rosto que sofreu ferimentos bem graves na boca. Ele também foi agarrado por um grupo de detentos e teve sua cabeça raspada. Todos os julgamentos foram realizados no outono de 2008. Juan José Mera recebeu um julgamento separado, já que ele era menor de idade quando participou do assassinato. Veio à tona que os 3 amigos se conheceram depois de frequentar o mesmo cybercafé para jogar videogames. Todos eram conhecidos por serem maus alunos. Também veio à tona que não foi a primeira vez que o trio atacou um morador de rua. Então, foi revelado no julgamento que a polícia teve acesso aos celulares deles e viram vários vídeos nos quais os garotos iam para a rua e debochavam de moradores de ruas, gravavam vídeos ali zombando deles, até mesmo agredindo. Teve um vídeo que mostra um deles dando um tapa na cara de um morador de rua. E também teve ali um amigo que falou que sabia que os 3 simplesmente odiavam moradores de rua, diziam que eles não eram humanos e, por algum motivo, esses 3 tinham muita raiva de pessoas que, infelizmente, têm que morar na rua. Na noite de 15 de dezembro de 2005, no dia do crime, Ricard e Oriol foram jantar em um restaurante com alguns amigos, onde Ricard zombou de um garçom que era latino-americano. Depois de sair do restaurante, Ricard e Oriol urinaram em um morador de rua que encontraram caído, antes de irem visitar vários bares. Foi durante essas visitas que eles intimidaram Charo. Eles retornaram da festa pela vizinhança e esbarraram em Juan. Os 3 amigos beberam mais bebidas alcoólicas antes de retornarem ao caixa eletrônico depois das 4 horas da manhã para cometer o crime. Durante o julgamento, Oriol e Ricard jogaram toda a culpa em José, pensando que eles fizeram isso porque ele era menor de idade e talvez ali ele recebesse uma sentença menor. Juan José negou isso e afirmou que nunca teve a intenção de derramar aquele líquido sobre a Charo e que só queria despejá-lo perto dela para assustá-la, mas que acidentalmente deixou o recipiente cair. Ricard e Juan agiram como que não entendiam o quão inflamável era aquele líquido, que a gente sabe que quando um líquido é inflamável, normalmente tem uma imagem de uma caveira ou escrito ali que o líquido é altamente inflamável. Então a gente pensa
que eles estavam mentindo, que eles sabiam sim que aquilo era inflamável, e eles retiraram esse líquido de um canteiro de obras que tinha mais ou menos ali perto. Então isso foi registrado pela promotoria, que observou que os recipientes incluem ali um grande rótulo indicando suas propriedades perigosas, que é um veneno e que obviamente é inflamável. Especialistas em combate a incêndio também conseguiram provar que a maior parte desse líquido foi despejado no canto exato onde a Charo estava quando foi incendiada, desmascarando esse cenário de acidente apresentado pela defesa. Todos os réus foram considerados culpados de assassinato. Em 5 de novembro de 2008, o tribunal condenou Ricard e Oriol a 17 anos de prisão cada, 16 por assassinato e 1 por danos causados por incêndio à propriedade. Eles também foram condenados a pagar mais de 26 mil euros em danos, bem como uma indenização de 46 mil à mãe de Charo e à sua filha Chantal. Uma semana antes, o Juan recebeu uma sentença de 8 anos e 5 anos de vigilância após a sua libertação. O assassinato de Rosário Endrinal causou indignação nacional na Espanha. Ele desencadeou protestos e campanhas de conscientização sobre o ódio contra os sem-tetos. Em dezembro de 2023, todos os 3 culpados já estavam livres. Em 2016, Ricard recebeu um regime semiaberto, o que significa que ele poderia deixar as instalações da prisão por determinados períodos de tempo, sob uma série de condições, antes de ser libertado em liberdade condicional em 2021. Desde então, ele concedeu entrevistas a vários meios de comunicação. Ricard afirma sentir profundo remorso por seu crime e afirma que aceita o ódio do qual ele é alvo. Ele também tentou culpar suas ações pelas inseguranças e baixa autoestima, que ele diz que estava o atormentando na época. Segundo ele, até hoje a família de Juan o acusa de arruinar a vida de Juan, e ele diz que não viu e nem falou com o Oriol desde a sentença. Todos os anos, um evento de homenagem é realizado em memória a Charo, quando velas são acesas em frente ao caixa eletrônico onde tudo isso ocorreu. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, pura maldade desses jovens, né? Só porque ele estava ali dormindo tranquila, não tinha falado nada, estava na dela, e eles fizeram algo tão terrível. Que bom que eles receberam suas penas. Poderia ter sido um pouco mais longa, mas né, é assim que funcionam as coisas. Mas deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.